Presta atenção que o que eu vou fazer agora é dar uma puta viajada. E de repente é uma daquelas viajadas que você fala, caraca, velho. Porque sempre me perguntam sobre ter disciplina, como ter disciplina. Pra falar disso, eu vou voltar na história, vou dar uma volta e você vai entender como é importante. É o seguinte, basicamente toda geração pensa que a próxima geração é mais fraca do que a sua. Então, o seu biso achava que a geração do seu vô era mais fraca. Aí o seu vô sempre soube que a geração do seu pai era mais fraca. E o seu pai sabe que a sua geração é mais fraca. Isso é o natural. Ao longo do desenvolvimento humano, comportamental humano, ao longo da história, sempre foi assim. Uma geração sempre vê a próxima como mais fraca. E aí a galera dá uma especulada no porquê, né? Talvez seja porque as facilidades vão realmente surgir a cada geração, talvez seja, enfim. Anyway, não importa porquê, mas sempre uma geração vê a próxima como mais fraca. Agora, para além, detesto falar para além dessa questão natural de uma geração sempre achar outra mais fraca, esta geração de agora é a primeira que tem algumas características muito diferentes de todas as outras que já foram fracas. Então, é a primeira geração com o maior número de pessoas criadas em lares onde não há pai e mãe juntos. Eu sou um exemplo disso, muitos de vocês também. Somos filhos de pais separados, então nós fomos criados ou em lares onde tinha só a mãe, poucos foram criados em lares onde tinha só o pai, e alguns foram criados em lares onde tinha a mãe e o padrasto, ou o pai e a madrasta, e assim vai. Mas praticamente a primeira geração que tem um número tão grande de pessoas que cresceram, né, se fizeram em lares de mães sozinhas. Mas qual o problema disso, Lara? Mulheres são capazes de fazer absolutamente tudo que homens fazem, e mães sozinhas são capazes de criar filhos muito melhor do que pais e tal. Eu concordo, excetuando-se o óbvio, existem algumas coisas que são impossíveis para uma mãe sozinha passar para um filho. Eu falo isso como filha de pais separados. Então, assim, por não ter visto os meus pais juntos ao longo do meu crescimento como ser humano, tem coisas que eu não vi. Na verdade, que eu tive a sorte de ver, porque minha mãe se casou com o meu padrasto logo em seguida. Então, eu sempre vi o casamento dos dois de perto, mas que a maioria das pessoas que tiveram pais cretinos, que abandonaram, não viram. Então, assim, essas pessoas que tiveram pais cretinos, que abandonaram essas mães com filhos, não viram coisas básicas como, por exemplo, o pai num papel de protetor e provedor da casa, aquele que carrega a mãe pelo braço quando ela tá andando num solo escorregadio, ou aquele que, quando ouve um barulho lá fora, ele levanta para ir lá ver o que ou aquele pai que ensina o filho coisas do tipo, não se bate em mulher nunca, em hipótese alguma, sabe assim? Então, é a primeira geração com um número tão grande de crianças, e principalmente nesse caso que eu vou apontar, meninos, criados sem uma figura paterna presente e útil, porque também tem a figura paterna totalmente inútil. Então, lógico, tem casais que tem ali o pai e a mãe e que não criaram essa pessoa tão bem quanto uma mãe solteira, sozinha, solo, chame como você quiser, que fez o melhor dela. Não é esse o ponto. O ponto é a culpa dessa criança crescer e se desenvolver de repente sem pais ou sem pai, apenas com a mãe, ou ser criada por um casal homossexual que fez a coisa mais linda do mundo de adotar uma criança que não tinha pais. Essa escolha, esse acontecimento não é voluntário da criança, então não é uma coisa ruim. O que eu vou apontar é o seguinte: existe uma base de dados que eu vou colocar aqui, mas vocês teriam que não só olhar esse site, porque esse site é .org, vocês teriam que verificar cada uma dessas evidências que eu vou colocar aqui. Existe um impacto na vida das pessoas nesse novo estilo de ambiente. E esse impacto a gente vê em tudo. A gente vê no comportamento das pessoas. Eu não estou dizendo que ele é bom ou ruim, vocês entendem isso? Eu só estou dizendo que você é
diferente. A juventude hoje é diferente da juventude anteriormente. A infância hoje é tratada de uma forma diferente anteriormente. Mas além da questão de toda geração ver essa diferença, a de agora conta com características de criação que nunca foram tão grandes. Então, nunca tantos casais criaram filhos separados. E o que eu vou mostrar aqui agora, o print que eu vou pôr, que eu vou dizer que eu disse que vocês têm que olhar cada uma dessas referências, deixa claro que a quantidade de dados que a gente tem que comprovam que crianças criadas em lares estruturados, entre aspas, se desenvolvem, né, se dão melhor em situações cotidianas do que outras. Então, deem uma olhada nesse story que eu vou colocar aqui agora e lembrem-se de que esse story não é uma evidência cabal, vocês precisariam olhar um por um. Ok, Lara, mas o que isso tem a ver com disciplina? Bom, um dos resultados que a gente observa nessa nova geração, com essas novas características dentro de um novo meio de desenvolvimento, é justamente o jeito como essa geração nova se vê, se acredita, se protege e se projeta. Então, é uma nova geração que talvez justamente, e agora eu tô só especulando, talvez justamente por ter passado tantas adversidades, de ter crescido em lares tão desestruturados em sua maioria, seja justamente essa geração mais sensível, que como não foi protegida dentro de casa por aspectos mais ditos comuns, elas se veem na posição de suas próprias protetoras. Você entende? E aí o que acontece com uma pessoa que é seu próprio protetor? Ela tenta sempre se poupar de sofrimento, de perigo, de desconforto, mas além do natural. Então é óbvio que todos nós queremos fugir de perigo, desconforto e dor. É óbvio, todo ser humano vive basicamente na busca do prazer e fuga da dor. É óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é, de repente, essa galera nova, essa galera que tá gritando ali embaixo na quadra, aqui no prédio vizinho, essa galera tem um senso de autoproteção e autocuidado um pouco muito mais apurado do que a geração anterior, porque de repente foi menos assistida. É a galerinha que ficou, ou que fica, né, agora daqui pra frente, imagino que isso só piore, que ficou menos tempo com pais em casa, porque hoje as mães trabalham também e trabalham full time. É a galerinha que ficou mais tempo no computador, no videogame, no celular. A minha geração nasceu sem celular. Eu fui ter computador, eu era muito grandinha já, sei lá, tinha 18, 20 anos. Nós aqui, vocês, a maioria da minha audiência aqui é a mesma coisa, mas essa galerinha não. Então, assim, de repente, essa galerinha tem esse senso de proteção tão grande que eles não conseguem compreender situações de desconforto, de dor, de como chama isso? De esforço. E talvez, agora eu chego no ponto da disciplina, e talvez, porque tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô só cuspindo ideia, com que propriedade você tá falando isso? Com propriedade nenhuma, eu não sou ninguém pra nada disso. Mas talvez não estar adaptado a isso e estar tão atento a poupar-se disso seja justamente o que dificulta a compreensão da disciplina para tanta gente. Porque disciplina significa você fazer o que tem que ser feito no matter what. Então, uma geração para quem faltou uma base em casa de proteção e que se viu na necessidade de se proteger e por isso não deixa chegar em si qualquer sensação de desconforto ou privação e não, é justamente uma geração que não vai entender o conceito de disciplina. Porque ela não entende esse conceito quando ela depende de motivação. Você fala pra pessoa, cara, você vai ter que treinar todos os dias. Ela fala, mas é que eu odeio treinar. E o que isso tem a ver? Você não falou que teu objetivo era ter um corpo mais forte? O que isso tem a ver com você gostar ou não? Isso é disciplina. Então aí a pessoa diz assim, cara, eu tô com diabetes, eu não posso mais comer doce. Tá, aí eu como nutricionista falo
falar pra você, você não pode mais comer doce. Você vai ter que ter a disciplina de não... Ah, mas é que eu amo muito ir na TPM, eu quero muito. O que isso tem a ver com disciplina? A disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente do que você sente. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Então elas acham que disciplina é fazer... Tá, não, eu entendo, é fazer todos os dias. Mas ela acha que todos os dias ela vai se sentir bem pra fazer. Ou não, eu já entendi que eu não vou me sentir motivada, mas eu não vou fazer odiando, né? Eu não vou me pôr numa situação de desconforto. Não, cara, eu não vou me pôr numa situação de dor. Eu já fui tão desprotegido na minha vida, cabe a mim a tarefa de me proteger. A tarefa de me trazer o bem, me trazer bem-estar, me trazer conforto. Só que esse bem-estar e esse conforto só vão vir através de disciplina. E disciplina significa estar acostumado ao desconforto, porque só se evolui no desconforto. Nenhum atleta de sucesso chegou lá fazendo treinos agradáveis, apenas quando ele se sentia motivado, apenas ouvindo boas palavras de reforço positivo dos seus treinadores. Pelo contrário, conversa com qualquer atleta de elite e pergunta quantas vezes ele ouviu do treinador dele: você é bom, vai lá, você é maravilhoso, você tem talento, você... Geralmente esses caras ouvem: bosta, você não vale nada, não sei nem por que você tá fazendo isso, você devia sair, tua carreira não é aí não. É esse cara adaptado a esse ambiente hostil e que não se protege, mas se coloca a crescer nele, que chega lá. Claro que não depende só disso, depende de um monte de fatores. Então não depende só de treinar muito, não depende só de saber viver no desconforto, não depende... Mas a questão da disciplina, que é do que eu tô falando, é isso. Disciplina, meu amor, é você fazer o que você não quer fazer, porque você quer algo. Ai, cara, eu não tô com saco de ler hoje, cara, eu não tô com saco. Mas você não quer aprender essa merda desse negócio que você tá falando que você quer aprender? Então foda-se que você não tá nem aí, que você não tá com vontade. Senta e lê. Ah, mas eu não vou render tanto quando eu tô com vontade. Lógico, você não é um alien. Senta e lê. Ah, mas eu tô com muita vontade de comer, eu não posso me privar da vontade, porque se eu me privar da vontade, depois ela vai... Então, não se prive da vontade. Coma. Coma o que você quer comer. Isso não é disciplina, tá? Isso é você se proteger e se agradar. Não te dá o resultado da disciplina. A gente poderia falar sobre isso por horas, mas o resumo é esse. Lara, como ter disciplina entendendo o que ela é? Porque enquanto você achar que disciplina é uma força que vem no coração, é uma motivação que você sabe alimentar. Não, você vai ter disciplina quando você entender o que ela é. Disciplina é fazer o que não quer fazer. Disciplina é fazer o que é preciso. Disciplina é você entender a tua realidade. Sabe por que entender a tua realidade? Porque se eu tiver toda a disciplina do mundo em termos de basquete, eu não vou ser uma boa jogadora de basquete, porque eu tenho 1,63 m. Ter noção da minha realidade também é disciplina. Entender o que está ao meu alcance e aí sim fazer tudo o que eu puder, mesmo que eu não queira, para chegar lá, é disciplina. Você tem disciplina, você já faz coisas na sua vida. Você não vai trabalhar? Você ama todos os dias do seu trabalho? A maioria de vocês não ama nenhum dia do trabalho, que nem tá trabalhando com o que quer. Você não vai? Porque você quer o salário no fim do mês? Você não tem disciplina para ir trabalhar? Pronto. É isso em outras áreas. Porque quando alguém vira pra você e fala: ah, mas se você odeia tanto esse trabalho, por que você não larga? Você não olha pra essa pessoa com uma cara de: você é idiota, eu não largo porque eu preciso do dinheiro. É isso. Só que é isso em outra área.